Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast menos assustador de toda a podosfera. E nesse episódio de Pet Halloween, o Halloween da Pet Lady, eu recebi um convidado muito querido. O Cello, lá do podcast de garagem, que já é um podcast super parceiro, esteve aqui debatendo comigo lendas e mitos populares envolvendo animais. E no final das contas, o programa ficou muito engraçado e nada assustador, gente. E não deixem de seguir o podcast de garagem e as redes do Cello. Eu tô deixando todos os contatos aqui na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e você também me encontra no meu site que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast bem feliz e também para comprar uma fantasia para ir fazer aquela brincadeira de gostosuras ou travessuras. Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de R$1 você já me ajuda a manter o podcast no ar e a partir de R$10 mensais você entra aqui para o hall dos padrinhos com o nome citado no programa. Considere apoiar o Pet Lady no ar, porque a gente tem um grupo super legal lá no Telegram e todas as faixas de apoio têm acesso ao grupo. A gente troca muita ideia, troca foto fofa dos bichinhos, é um lugar muito legal mesmo. E bom, agora vamos lá pro meu papo nada assustador com o Cello. Vamos lá não sentir medo nesse Pet Halloween? Cello, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar pra gente conversar dessas lendas e desses mitos assustadores sobre os bichinhos. As coisas bem malucas também que a gente já colocou na nossa pauta. Mas antes da gente começar a falar disso, eu vou te pedir para você se apresentar para o nosso ouvinte, falar um pouco de você e falar também de qual podcast que você vem. Cara, eu tô tão feliz que finalmente eu tô gravando no Pet Lady, assim, mãe, pai, eu tô gravando no Pet Lady. Tô felizão. Oi, pessoal, oi, galera, vocês não me conhecem, eu conheço vocês porque eu já tô aqui ouvindo a Carol há muito tempo. Eu sou o Cello
eu tenho um podcast, o podcast de garagem, junto com a chefinha. Beijo, chefinha. Tem que mandar um beijo pra ela, senão eu apanho. Ô, Carol, desculpa, tem que mandar um beijo pra ela. A gente tem um podcast, o podcast de garagem, que fala aí de coisas malucas. E a gente quer ser um podcast pra poder dar aquele momento de descontração, alívio e também de besterol no nosso dia a dia, porque a gente precisa. Então você me encontra lá junto com a chefinha, você me encontra aí também pelo Twitter, aí no @Thiago3, e mais informações sobre o nosso podcast você acha no www.podcastdegaragem.com.br. Lá tem todas as informações, links, já tô fazendo todo o meu jabá aqui pra garantir, né, que Perfeito. Saiu logo de cara o jabá, né? E você falou da chefinha, do podcast de garagem. O pessoal que é pet ouvinte, que já tá acostumado aqui, já ouviu a chefinha em outras ocasiões. A chefinha já esteve aqui contando a história da mudança dela com as gatinhas lá pra Nova York. Isso foi já há bastante tempo. Acho que foi lá nos primórdios do Pet Lady. Eu vou deixar tudo linkado aqui no post do episódio. E depois veio o Andrezinho, que é marido da chefinha. Veio o Sal e veio o Dudu também, todo mundo lá do PDG. E, curiosamente, no ano passado, no episódio de Halloween, como é esse que a gente tá fazendo aqui, quem participou foi a galera do PDG também. Foi a chefinha, a Nina e o Tom. Vieram aqui contar notícias e ler histórias assustadoras e sobrenaturais dos bichinhos. Tá. E foi muito divertido, porque no final das contas a gente descobriu que não tem nada de muito assustador assim, não. É mais historinha de lenda e de mito do que coisa pra ficar com medo de verdade. Eu vou falar pra você que eu tô um pouco nervoso de estar gravando pela primeira vez, então eu me preparei, eu estudei o assunto. E esse negócio é muita lenda, e é muita lenda maluca. A gente vai entrar nessa história toda porque... É muita maluquice. Meu Deus! Se essa criatividade que esse pessoal usa pra criar essas lendas fosse usada para o bem, não tinha fome no mundo. Não tinha. Não tinha. É porque é o seguinte, né? A gente tá agora em outubro, que é o mês do Dia das Bruxas, do Halloween. E aqui o Pet Lady Noir também quer participar dessas celebrações. Eu adoro o tema... acho super divertido. E aí, eu e o Tchelo, a gente vai falar de lendas, mitos e ditos populares, assim, que são meio macabros, assustadores e que tem alguma coisa a ver com o animal. E tem muito, né, Tchelo? Nossa, é muito, assim. E acho que é uma oportunidade boa também, inclusive, da gente conscientizar as pessoas de que não tem nada a ver, assim. Desmistificar. Eu treinei pra falar essa palavra. Desmistificar, que não tem nada a ver esse negócio de colocar em cima do bichinho que é preto, que tem hábito noturno. Não tem, assim, se a sua vida não tá indo bem, o bichinho não tem nada a ver com isso, tá? Então não bota a culpa nele. Tchelo, você me lembrou de uma coisa que eu vi no Instagram uma vez, que era justamente, assim, uma foto de um gatinho preto. Aí tinha uma frase do tipo assim, olha, se a sua vida é ruim, não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Exato. Eu achei maravilhoso, sabe? Porque é bem isso mesmo, né? Exatamente. É bem isso, assim. Então, eu pedi ajuda dos pet ouvintes e do pessoal do Twitter e do Instagram pra me indicar lendas e falar um pouco e contar um pouco sobre coisas que envolvem animais e que são um pouco assustadoras. E aí a gente fez uma seleção aqui de lendas de animais que anunciam a morte ou então que tem a ver com azar, com mau agouro, com coisas negativas, né? E é maluco porque sempre tem uma relação com morte, né? Sempre faz uma relação que uma determinada lenda associa a morte de algum jeito. Cara, que maluco isso. Essas pessoas precisam ser estudadas. É muito estranho isso. E é bem isso, como a morte representando o pior mal que pode acontecer com a pessoa, né? Do tipo, é lógico que é um mal muito ruim, mas tem tanta coisa horrível também, assim, que pode acontecer em outros sentidos, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente separou algumas aqui. E aí, como a gente está falando de lendas e mitos, é sempre bom lembrar que são coisas que não têm fundamento racional. Nenhum. Tem sempre, assim, esse caráter meio mágico, meio perigoso. E aí esses animais, eles passaram a ser considerados por, assim, tribos ou povos relacionados à boa ou má sorte.
E, como a gente falou no começo, algumas dessas superstições podem colocar em risco assim, espécies e ecossistemas inteiros de animais, por causa das superstições mesmo, do desconhecimento. E como é sempre bom a gente lembrar, assim, é interessante a gente entender que muitas vezes as pessoas elas desconfiam das espécies que realmente ameaçavam ou a pecuária, né, o sustento daquela família, ou então que podia realmente significar um risco para as pessoas, mas para algumas outras espécies não tem nada a ver, é uma maluquice, assim, entendimento popular mesmo. Entendimento popular, uma associação completamente aleatória de algum acontecimento, do aparecimento de um animalzinho numa situação qualquer, né? Então, assim, não tem, se você olhar o que não tem nada de racionalidade nisso, é completamente maluco, aleatório, crenças populares. Eu até comecei a pesquisar sobre de onde vem essas crenças, eu acho que deve existir um grupo de pessoas dedicadas, deve ter uma faculdade, manja, de crenças populares. Pra criar essas maluquices. Porque não pode sair do nada, assim, sabe? Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou criar. Não, cara, alguém tem que estudar muito, pensar muito pra escrever tanta tamanha burrice, viu? Tchelo, mas você tá falando de estudo, aí eu trouxe uma informação aqui que eu acho importante ler antes da gente começar a falar das lendas, justamente em termos de estudo, porque eu pesquisei muito sobre justamente essas questões da lenda, né, do entendimento popular, e aí tem um trabalho de uma bióloga conservacionista brasileira chamada Mariana Catapani, e ela pesquisa os tamanduás-bandeiras no Pantanal. E ela estudou muito por que na mitologia dos povos indígenas da América do Sul, os tamanduás-bandeiras são considerados traiçoeiros. Eu não sabia disso. Eu também não. Que existe essa concepção pelos povos indígenas, né, os povos originários, mas achei interessante esse estudo. E aí ela, através da pesquisa dela, ela determinou que 4 elementos-chave impulsionam uma superstição. E eu acho que a gente pode entender isso até para as outras coisas que a gente trouxe aqui para falar. Primeiro, alguém tem maior probabilidade de compartilhar uma crença se um grande número de pessoas do seu grupo social acredita naquela superstição, ou então se uma figura importante da comunidade a repete. E isso eu até acho que é bem natural, né? Do tipo, quando muita gente acredita numa coisa ou defende uma coisa, é difícil a gente não estar no meio do grupo, né? Acho que tem aquele lance de pertencimento mesmo, né? De fazer parte de um grupo. Exatamente. As pessoas querem se sentir agrupadas, elas querem fazer parte de um grupinho, de um time, de uma patota, né? Patota é um termo bem velho, mas uma patota de uma galera. Uma patota é ótima. E aí, assim, quando eu li isso, a minha cabeça só piscava assim em letras brilhantes e neon. Fake news, fake news, fake news, fake news. Exatamente, assim, se muita gente tá falando, você se tende, assim, se tá predisposto a acreditar naquilo, né? Ou se alguém que é importante na comunidade, né, fala sobre aquilo. E depois, outra coisa que a Mariana falou no estudo dela também, é que se alguém conhece pouco a respeito do comportamento de um animal ou sobre a biologia daquele animal, a pessoa vai preencher as lacunas desse conhecimento com crenças populares. E isso é absolutamente verdade, e eu vejo isso muito em casos com os gatos. Tchelo, eu não sei se você sabia disso, mas o Tchelo, ouvintes, o Tchelo não tem pets. Não tem. O Tchelo não tem. ainda é um zero pets em casa. Mas como todo mundo no PDG tem bicho, né, Tchelo? Você acaba sendo... Eu acabo aprendendo por convivência. Exatamente, você acaba aprendendo por osmose ali. É isso aí. E isso aconteceu muito com os gatos e agora tem mudado um pouco, né? O conhecimento sobre o comportamento felino tem sido cada vez mais aprofundado, né? Então a gente tem visto menos isso acontecer com os gatos. Pode falar, tchau. E, de novo, né, desconhecimento, né? As pessoas não têm o conhecimento sobre uma ação, sobre um assunto específico, criam-se, né, informações falsas, desnecessárias, e aí isso passa a virar verdade. Então, olha como as coisas vão se ligando, né? Se alguém importante falou,
É uma inverdade que é repetida diversas vezes, acaba virando uma verdade, criada por pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, né? Então tudo vai se criando aí, vai se juntando para criar o problema do desconhecimento, da lenda urbana maluca, né? Parece que vai se alimentando, né? Vai virar um bolo cada vez maior. Retroalimenta a questão. Exatamente. A Mariana fala também que se o animal em questão da lenda ele é considerado não atraente ou feio ou esquisito, ele tem poucas chances de ser confiado, porque a gente realmente tem a questão da aparência, né? A gente tende a ter mais empatia, mais respeito com aquilo que a gente considera que é bonito. Sim. O que é feio é difícil da gente confiar, da gente achar que é do bem, assim, eu entendo isso. E por fim, ela fala que se o animal traz associações psicologicamente desconfortáveis, por exemplo, um animal que tem um comportamento noturno, isso pode ser associado ao azar. Por exemplo, morcegos. Morcegos têm comportamento noturno. E morcegos também são fonte de grandes mitos e lendas do comportamento, né? De morcego vai sugar seu sangue, morcego vira vampiro. Que até, tipo assim, é uma lenda muito legal, assim, seria até muito legal, né, se tivesse uma vampiro por aí, eu acho que até seria divertido, né, Tchel? É uma ficção científica, assim. É uma ficção científica interessante até, é uma ideia pois que pode ser encarada de uma maneira engraçada, mas acaba sendo ao contrário, né, olha a relação, né, animais com comportamento noturno acabam sendo associados ao azar, onde que tá essa relação, né? Onde que se liga? Eu perdi algum capítulo dessa novela porque eu não consigo fazer essa relação, não dá, assim. Pois é do tipo assim, se ele só é ativo de noite é porque ele não é confiável, porque ele tá, tipo, sei lá, escondendo alguma coisa. Então, essa combinação desses 4 itens que a Mariana listou no estudo dela, acho que ajuda a gente a entender um pouco o porquê de muitas das eu não sei falar superstição, Tchel. Essa palavra pra mim é um trava-línguas, assim, eu fico substituindo, tipo, lendas, mitos, porque superstição é difícil de falar. É verdade, eu te entendo perfeitamente. Aliás, Pet ouvintes, eu e a Carol, a gente é irmão de palavras difíceis de falar, porque eu não consigo falar microfibra. Bom, vocês já entenderam, eu não consigo falar microfibra, eu não consigo. E eu e a Carol somos diabéticos também, então a gente tem 2 coisas que nós somos irmãos. A gente é irmão de DM1, é verdade. Isso aí, é verdade. É verdade, ouvintes, mandem cestas da IT pra gente. Isso, mandem coisas da IT pra gente. Vai adorar. A gente é irmão de sangue doce. E aí, trouxemos alguns exemplos, né, Tchelo, de esses mitos que são associados ao azar envolvendo animais. Pois é. Um que eu vi que eu achei muito interessante é o pássaro dentro de casa, que diz que se um pássaro que ele entra em uma casa através de uma porta é sinal de má sorte ou de morte. No entanto, se ele fugir e escapar sobre a sua cabeça, isso é um sinal de sorte. Eu não entendi, na verdade. Assim. O que me deixa realmente confuso nisso, e eu vou repetir isso ao longo do episódio, eu já peço desculpa aos pet ouvintes, porque eu vou repetir isso ao longo do episódio. São a outra palavra difícil de falar, Carol, anota aí. São as especificidades. São as coisas específicas. Especificidade. Isso. Assim, porque o pássaro, ele tem que entrar através da porta. Ou seja, ninguém fala nada sobre janela, ninguém fala nada dele vir pelo telhado, aquelas casas antigas que tem buraco no telhado, nada disso. Ele tem que vir pela porta. Pelo forro do telhado. Tchelo, por exemplo, você mora em apartamento, Eu moro em apartamento, tem uma varanda. Eu moro em apartamento também. Como é que ele vai entrar pela porta? Então, não tem como. Ele vai ter que pegar o elevador. Vai ter que... Tadinho, com o bico dele vai ter que apertar a campainha. Não faz sentido. Apertar a campainha e esperar você abrir, claro. Aí você ele tem que entra. estar em casa pra abrir a porta pra ele. Aí ele entra. Então, assim, é muito específico, cara. Eu tenho varanda. Então, se eu deixar a porta, o vidro da varanda aberto e ele entrar pela varanda, o que faz um pouco mais de sentido, porque eu tô numa altura que ele consegue voar de boa, ele não precisaria do elevador. Então, mas se ele entrar pela varanda, não. Aí não tem problema, tá tudo tranquilo, não tem azar nenhum, né? Então, são as especificidades. Porta da varanda? É. É uma porta?
Boa pergunta. Olha, acho que tá precisando de mais explicações essa daí. Nossa, e como? E isso porque nós só estamos na parte que ele entrou. Ainda tem a parte que ele vai fugir e escapar. Agora, fugir e escapar sobre a sua cabeça. Tipo assim, coitado do pássaro, ele tem que fazer tanta coisa, Tadinho. sabe? Pra dar certo, ele vai estar tão desesperado de estar preso dentro de casa. Eu fiquei estressado por ele, porque ele tem que ficar olhando a hora que o humano se movimenta pra ele sair sobre a cabeça do humano. Cara, é muito trabalho, tadinho. É muito trabalho. Eu fiquei estressado. E no final das contas, ele ainda é acusado de trazer má sorte. Que não tem nada a ver com nada. Que judiação. Os pássaros são ótimos. Pois é. São ótimos. Se um pássaro entrar na sua casa, ajude ele a sair, porque ele vai estar muito desesperado. Com certeza. Não pense mais do que isso. Com certeza. Agora, a próxima lenda aqui é uma tradicional que é tosca. Já expliquei aqui no podcast, já falei lá no meu canal no YouTube. Todo mundo tá, assim, cansado de saber. Que é o encontro com um gato preto. Nas crendices de muitas culturas ocidentais, o encontro com um gato preto, especialmente à noite, aí de novo à noite, exato. É um sinal de má sorte e de morte também. Tal superstição não se aplica aos gatos de nossa casa. Ou seja, se você tiver um gatinho preto, tá tudo bem. Mas sim, se cruzarmos na rua, por acaso, com um gato preto. Tchelo, qual é a sua opinião sobre essa lenda? Olha, eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro que, será que essa lenda se adequa a mim, que sou uma pessoa daltônica, que não enxerga cores? É uma pergunta que eu tenho. Uma boa pergunta, hein? É uma dúvida que eu tenho. Será que eu, por ser daltônico, estou livre dessa lenda do gato preto? Essa é a primeira pergunta. É uma boa pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, tá dizendo que se o gato for seu, né, não tem problema, tá? Então vamos imaginar aqui, Carol, uma situação utópica na qual eu e você moramos na mesma rua, você tem um gato preto e eu sou seu vizinho. Então, o seu gato preto, ele não dá azar pra você porque ele é seu. Mas se ele sair na porta e ele cruzar e eu estiver na porta e ele cruzar o meu caminho, aí ele dá azar pra mim, então. Porque não se aplica aos... Mesmo que você já conheça ele, que vocês sejam amiguinhos. Mesmo que eu vou lá, brinco com ele, né, faço carinho e tudo mais, mesmo assim. Então, também não faz sentido. E juro, eu tentei procurar da onde veio esse lance todo do gato preto. E aí, muita coisa está associada ao que você falou lá, que a pesquisa que a Mariana fez, né? Apesar de gatos não serem, estão longe de ser animais feios, né? Que tem aquela questão de animais feios. Estão longe, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com a noite, com a escuridão, não sei. Imagina, assim. E talvez pelo o gato, né? Eu sempre, acho que eu já falei isso pra você em algum dos podcasts que a gente gravou aí, que a gente grava aqui na Baixa... A Baixa Podosfera a gente domina, né? A gente grava todos os podcasts. A Baixa Podosfera Unida. É nossa, né? Mas o quanto essa crendice de gatos pretos, o quanto ela pode estar associada justamente essa questão de ser animal noturno, e também é o lance que eu sempre considerei que, assim, eu considero o gato o animal mais parecido com o ser humano. Assim, em algumas situações, né? O gato também, ele tem sempre um jeito charmoso de ser, ele tem um jeito charmoso de andar. Então, assim, considerando que eu acho o do gato um dos animaizinhos mais bonitos, dos mais parecidos com os seres humanos, eu acho que esse papo de gato feio, preto, que dá azar, eu conheço tanto humano, branco e bonito, que dá muito mais azar. Muito mais azar. Eu ia justamente perguntar isso, Tchelo, se você não se sentia mais pessoalmente ofendido com essa lei. Porque, afinal de contas, Tchelo, conta pro ouvinte. Você é um gato, você não é, Tchelo? Eu sou. Já ouvi relatos. Eu sou um gato. E qual que é a sua cor, Tchelo? Eu sou... na minha certidão de nascimento tá escrito marrom provocante, tá? Eu adorei isso. Tá escrito. Mas pra fins de censo, eu sou negro. Pra fins de censo, eu sou negro. Então tá vendo? Eu sou... Olha que absurdo. Eu sou um negro gato, como já diria Roberto Carlos. Eu sou um negro gato. E eu, sim... Tem nada de azar isso não, gente. Me senti ofendido, porque eu nunca passei azar pra ninguém. Não por causa de eu cruzar o caminho das pessoas. Já posso ter feito algumas outras coisas aí, mas azar por causa disso eu nunca passei. Então me sinto... Eu e os gatos aqui vamos fazer um protesto na Paulista, né? Ou aí perto da... Como é que é o nome da lagoa? Esqueci o nome da lagoa em BH. Da Pampulha? Isso, essa. A gente vai se reunir e fazer um protesto aí. Imagina eu e os gatinhos levantando os cartazinhos com as patas escrito: não nos desmistifiquem. É aquilo que você falou agora há pouco aí.
Tirem isso de cima da gente. A gente não dá azar. É, isso aí. A gente não dá azar. Não damos azar. Isso aí. Gatos unidos Exatamente. e negros serão vencidos. Não serão vencidos. Exatamente. Bom, agora vamos para a próxima lenda, que essa daqui eu acho sensacional, porque tem tantos desdobramentos, que é da coruja. Vir uma coruja. E aí fala o seguinte: para o povo Kikuyu do Quênia, a coruja é vista como um animal portador da morte. É pior, ele Vários porta. povos Ele porta a morte. Ele leva, né, com ele, assim, debaixo do bradazinha. É, ele vai jogar a morte em você. Vários povos indígenas na América, os astecas e maias, tinham crenças similares. E aí, Tchelo, esse daqui teve um desdobramento maravilhoso, porque várias pessoas lá no Twitter me contaram desdobramentos disso. Que, por exemplo, no Brasil, as corujas estão envolvidas em todo tipo de história esquisita. E assim, eu não entendo, assim, de verdade. Por exemplo, no Nordeste tem uma coruja que é chamada de rasga-mortalha. E dizem que se ela passar voando sobre a casa, quem está dentro tem que dizer bem alto. Preste atenção, pet ouvinte. Viva os noivos! 3 vezes. Senão alguém da casa vai morrer. Mas o que tem a ver, Tchela? O que tem a ver? Que raio de noivo? que isso? Não. Quem é noivo? Isso aqui que tem a ver uma coisa com a outra? Meu Deus do porque, céu. Assim... Não, e assim, né, tá escrito lá, como é que é? Ela tem que passar voando sobre a casa, é isso, né? Exatamente. De que outra maneira ela passaria sobre a casa que se não for voando, né? Ela não tinha nem pensado nessa complicação, nessa parte. Ah, não, se ela passar, sei lá, andando, não sei, se ela passar em cima do drone. Carpado, sabe? Um twist carpado. Não. Se ela passar num avião. Aí tá ok. O problema é passar voando. Eu não tinha nem pensado nessa parte, mas... E agora, o que tem a ver? Viva os noivos. Viva os noivos. Se não tiver nenhum noivo na casa, como é que faz, gente? Não, você já parou pra pensar o problema que isso pode causar numa família, que de repente... Imagina uma situação de uma família, sei lá, que o rapaz acabou de terminar um noivado, que ia casar, nossa, a família imagina. Tá triste, aí a coruja passa voando, aí o desavisado grita, viva os noivos, viva os... Oh, nossa, que falta de noção, Meu que Deus, desrespeito. Cara, que absurdo. Nossa. Mas não tem nada a ver com nada, assim, essa daí eu adorei. Assim, ouvintes que entendam melhor o que essa lenda quer dizer, porque eu não tenho ideia. Nossa, explica muito. Tem uma variação ainda aqui, que a coruja rasga-mortalha ela é atraída pelas luzes do quarto dos doentes. E ela traz um presságio da morte dessas pessoas. Não. Aí eu achei um pouco mais, assim, como que eu diria isso, assim? É uma interpretação mais livre, né? Porque o que quer dizer ela trazer o presságio da morte? Porque se a pessoa já tá doente... Pois é. Talvez, né, o nível de doença não já seja um presságio. Eu não sei, assim, né, não entendi direito o que quer dizer isso. Não, mas aqui, nesse caso aqui, né, eu vou sempre, cara, eu tenho um quê de detetive, eu vou sempre destrinchar a notícia, porque ela é atraída pelas luzes do quarto dos doentes. Então é só deixar a luz do quarto do doente apagada. Pronto, primeiro ponto, tá resolvido, não vai ter problema. E assim, vamos lá, a pessoa já tá doente, a pessoa já tá numa situação complicada, e se ela morrer, você não pode botar a culpa na coruja. A coruja não tem nada a ver com isso. Ela não tem... Ela já tava doente. Ela já tava doente. Você percebeu isso? Você conseguiu entender que ela já tava doente? Não bota a culpa em cima da coruja. Até porque coruja... Pobre coruja. Coruja é um animal tão... Cara, sério, Carol, eu acho coruja um animal lindo. Lindo. Eu também. Eu adoro, tia, eu adoro coruja. É uma ave maravilhosa. Elas são lindíssimas, né? Sim. E assim, eu acho sensacional mesmo. Eu acho que coruja é demais. É elegante, né? E... é um animal extremamente elegante, assim, gostaria até de conhecer mais, porque eu acho muito bonito mesmo, de verdade, concordo com você. Com certeza. Então, assim, deixem as corujas, leave coruja alone, sabe? Deixem as corujas em paz, parem de perturbar as corujas. Com certeza. Como é que é? Stop em criar fake news sobre coruja. Stop coruja shaming, não é possível. Leave corujas. Não, e ainda tem mais uma. Essa eu achei a pior de todas. Há quem diga que a coruja Murucututu é uma alma penada, literalmente, porque tem
pena. Né? Castigada pelo mal que fez em vida e condenada a vagar pelas florestas em forma de coruja. Achei essa, assim, pesadíssima, né? Eu achei pesado, mas eu olhei aqui, eu gostaria de ser condenado a vagar como coruja pelas florestas pro resto da vida. Porque coruja é bonito, eu acharia legal ser uma coruja. Pois é. Eu não acho tão ruim isso aqui, não. E a coruja... Você pesquisou a cara dessa coruja, depois você pesquisou, ela tem uma carinha boa. Ela tem uma carinha de ser uma corujinha assustada, sabe? Meio, assim, com medo do mundo. Ela tem até uma sobrancelhinha. Quando eu era criança, eu acho que em algum lugar eu devo ter visto e eu guardei essa imagem. Que acho que algumas escolas usavam a coruja como símbolo de sabedoria. Então tem aquela coruja com aquele chapéuzinho de formando e com o canudinho debaixo Isso, debaixo da asinha. Então pra mim coruja sempre foi sinal de sabedoria e de elegância. Depois que eu comecei a ver que tinha esse lance das pessoas colocarem a culpa do doente que morreu na coruja, dos noivos que não casaram na coruja, enfim. Pra mim... Tudo é na coruja. Tudo é na coruja, né? Enfim. Eu também tenho essa mesma lembrança que você, Tchelo. Eu tava até lendo sobre isso quando tava pesquisando as lendas, que a profissão de professor é muito relacionada à coruja, justamente pela sabedoria, por a questão do mestre, assim, né? E aí tem essa figura de uma coruja com o chapeuzinho de formatura, com um diplominha, e aí coruja é sabedoria e morte. Então, vai entender. E morte. Eu achei aqui... Quer dizer coisa... E assim, coruja é tão reconhecido nesse meio daí, nessa turminha que quer colocar a culpa nela de mortes, que eu achei outras coisas. Quando eu achei, procurando, eu achei aqui, por exemplo. Na Europa eram vistas como bruxas disfarçadas e para espantar o mal que supostamente pudessem causar, eram amarradas em árvores pelos pés e abandonadas até morrer. Olha isso! Que coisa horrorosa, gente. Como é que você amarra uma ave pelo pé pra ela e deixa amarrada numa árvore até morrer? Porque era uma bruxa disfarçada. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, gente. Não, e segue o feed. Vai, segue o fio. O feed não, segue o fio. Segue. Na Inglaterra, as pessoas tinham o costume de pregar uma suindara, que é um tipo de coruja, na porta de um celeiro para afastar o mal, e tal costume persistiu até início do século XIX, que foi ontem, tá? Não faz tanto tempo assim que o século foi embora. Foi ontem, o século XIX. Cacilda! Pregar. Quando a gente fala século XIX, parece que é tanto tempo assim, né? Não é, não. Não é tanto tempo Não é, não. Supostamente a humanidade já estava desenvolvida, dizem, né? Não tenho certeza, mas dizem que já estava desenvolvida, né? Nossa. Aí aqui no Brasil, não é só na Europa, não. No interior do Pará, quando uma coruja voa piando sobre uma casa lá, de novo, voando sobre uma casa, de novo. Voando sobre uma casa. Só que agora tem que estar piando, tá? Agora criou mais uma variável aí. A primeira reação que as pessoas têm é de atirar pedras, porque a violência é respaldada por uma lenda, segundo a qual, quando uma ave passa tão perto, é sinal de que um morador dali vai acontecer o que com ele? Vai morrer. Vai morrer. É claro que vai morrer. Ai. Mas e aí, que tipo assim, sabe o que eu fico pensando? Atira pedra na coruja. E aí o morador deixa de ir morrer, sabe? Curou. Curou a pessoa, ela não vai mais morrer? Curou. Era só jogar pedra na coruja, tava tudo resolvido. Se eu soubesse, né? Se as pessoas soubessem que era só isso. Muito bom. As pessoas mais fácil, Muito bom. E aí eu tenho mais duas aqui, a última é sensacional. A penúltima diz que o pio de uma coruja branca perto da janela anuncia a morte de um parente. Agora aqui não diz se o parente morre na casa, onde a coruja piou, branca, perto da janela, ou se é um parente distante, né? Então, qual parente que é, inclusive? Exato, pode ser qualquer um. Se é um parente que já tava pra morrer mesmo, um parente, né, idoso. Tanto faz. Se a coruja branca piou perto da janela, já era, né? Já era. Na Escócia e na Irlanda, acreditava-se que se uma coruja pousasse em uma janela 3 vezes em noites seguidas, era um aviso de morte. E se, ao atirar sal no fogo, isso não silenciasse a ave, então a morte era inevitável. Eu tô perdido aqui.
É muita coisa, eu tô perdido. Caramba! Eu tô perdido. Tem que ser na Escócia, na Irlanda, ela tem que pousar 3 vezes na janela seguida. E como é que você vai saber que é a mesma coruja? Não é? Não pode ser, tipo, corujas irmãos? Sabe? Você tem que dar uma... Duas corujas diferentes? Você tem que dar uma olhada no lábio inferior dela pra ver se tem uma birruga. Se tiver uma birruga ali no lábio inferior dela, aí é a mesma coruja. Aí você dá o nome pra ela, identifica ela e fala, se ela voltar mais 2 vezes, aí sim, ela. Talvez até pede a identidade, né, pra garantir. Ai, meu Deus. Você pra ter certeza do que você tá fazendo. Cara, a gente brinca e tira sarro e dá risada, mas olhando do ponto de vista sério, é maluco o que as pessoas criam para satisfazer ideias malucas, ideias loucas. É isso. É muito maluco. É muito maluco. Sem dúvida. E isso já vai levar a gente, inclusive, pra próxima lenda, que essa daí eu nunca tinha ouvido falar, e é muito maluca, que é abelhas numa árvore morta. Não sabia disso. Nos tempos antigos, os gregos acreditavam que as abelhas eram capazes de prever o futuro. Atualmente, há uma crença popular de que quando as abelhas infestam uma árvore morta, elas anunciam a morte na família que vive perto dessa árvore. Olha, Tia, eu vou aproveitar esse momento, inclusive, para despedida dos meus pais e do meu irmão, porque tem uma árvore na rua da minha mãe, Vixe, que tá morta e infestada de abelha. Vixe Maria, meu Deus do céu. Eu vou até ligar pra mamãe depois só pra conversar com ela. Mas, gente, tipo, de onde, sabe, Tchelo? Porque, o que tem a ver um trem com ele? Você já tinha ouvido falar disso? Não. Essa aqui efetivamente é de uma criatividade, assim, absurda. É, a árvore morta, as abelhas vão lá, alguém na família de quem mora perto vai morrer. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Pra mim foi total novidade. Assim, aliás, fiquei bem espantada. De todos os animais que nós falamos aqui e que a gente deu uma lida pra preparar, pra gravar, a abelha, eu nunca tinha escutado nenhum tipo de lenda maluca, de crença eu também não. macabra envolvendo a abelha. É a primeira vez que eu vejo isso. Nunca tinha escutado falar nada a respeito. Eu também não, viu? Pra mim, abelhas estavam fora dessa. Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa relacionada a abelhas. E aí eu faço já uma observação importante pro ouvinte, que não matem abelhas, gente. Abelhas são importantes para disseminação, para polinização. É super importante a gente manter o ecossistema. Então, eu sei que tem um movimento nos Estados Unidos disso. Sim. De preservação de abelhas e tudo, porque elas têm uma importância enorme. Então, não caiam nessa isso. de que a abelha... É super sério, de verdade, assim, não caiam nessa de que a abelha traz azar ou qualquer coisa boba dessas aí, porque abelhas, na verdade, são muito importantes. Procurem aí sobre o lance todo de abelhas estarem sendo extintas, o que pode causar extinção de abelhas. Vocês vão se surpreender de uma maneira incrível o quanto as abelhas são importantes e a gente não tem esse conhecimento, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. É verdade, tem nos Estados Unidos várias organizações que falam disso. O próprio Greenpeace dos Estados Unidos tem um braço, assim, né, uma parte deles que trata exclusivamente da conservação de abelhas. Então, gente, é super importante, beleza? De verdade, não exterminem abelhas, assim. E passando agora da parte séria, vamos pro próximo. Aí, de novo, Tchelo, de novo vou querer sua opinião sobre esse assunto. Cão preto. No folclore britânico, cães pretos são associados com o diabo. Caramba, a primeira vez que aparece o diabo nessa história. O diabo. Acredita-se que são, de novo, portadores da morte. Uma lenda popular britânica inspirou o romance do livro O Cão dos Baskerville, que tem como protagonista Sherlock Holmes. É sensacional essa história, na verdade. Tal como na superstição dos gatos pretos, essa lenda não se aplica aos cães pretos da nossa casa, mas sim se avistarmos, assim, por acaso, um cão preto desconhecido na rua. Agora ele explicou que tem que ser desconhecido. Tem que ser desconhecido, tá. Então, beleza. Mas se você fizer... Você já tinha ouvido falar disso, Tiel? Não. Essa também não. Assim, cachorros, eu gosto de falar cachorros. Cachorros, eu nunca ouvi nenhuma lenda absurda envolvendo cachorros. E aí aqui, de novo, eu quero levantar a bandeira, quero já convocar aqui todos os cachorros pretos junto com os gatos pretos, vamos lá na Irmandade fazer protestos na Lagoa da Pampulha e na Paulista, porque, de novo, é uma discriminação sobre os bichinhos gatos, cachorros e bonitos, como eu também, envolvidos aí, em questão toda. Exatamente.
Exato. Gente, que maluquice, assim. Nem sei que... Eu tenho curiosidade de saber de onde que vem isso, sabe? Do tipo... Por que um cachorro preto? Por que associado ao diabo? De onde que nasceu isso? Se tem realmente alguma menção a isso em algum texto religioso, não sei se existe, mas é uma curiosidade pra entender mesmo de onde que vem. Tá ficando pesado, né? Porque começou a associar com o diabo. Ou seja, até então era só a morte, agora já tá trazendo seres de outro espaço-tempo. A gente né? Não tinha nem falado do mochila de criança ainda, mochila de meio criança. Molhada. O sete pele. Sete pelo, o cramunhão. Cramunhão. O tinhoso. O tinhoso. A gente falou que ia fazer isso, né? Gravar um episódio só de nomes. Só de batalha de nomes do capeta. Vamos fazer. Aguardem aí, pet ouvintes, aguardem que a gente vai fazer isso. Mas, de novo, o que tá escrito aqui que eu acho interessante, o que a gente falou lá em cima da coruja, é que eles são portadores da morte, assim, como se a morte fosse alguma coisa que você possa portar e entregar pra alguém, e jogar em alguém, né, cara? E na verdade, se você pensar bem, talvez todos nós sejamos portadores da morte, né? Porque uma hora ela vai aflorar, né? A única coisa que tem em comum em todo mundo é nessa certeza absoluta da morte, então... Com certeza. Bom, papo sério, vamos pra próxima. Vamos lá. Aqui. Corvo. O corvo, eu já tinha ouvido algumas. Sim. O corvo é associado à morte em diferentes religiões e culturas, particularmente na mitologia galesa. Não sabia. Em algumas tribos nativas americanas. Um corvo empoleirado sozinho numa casa ou que grasna 3 vezes perto de uma casa é sinal de uma aproximação da morte. Agora tem que ser 3 vezes. E ele tem que estar sozinho, ele não pode ter amigos. Não pode ter. Pois é, ele tem que estar sozinho. Isso. E uma coisa que eu não sabia, que eu descobri recentemente, Tchelo, não sei se os meus pet ouvintes sabem, os corvos, eles aprendem a, entre aspas, falar igual papagaios. Ah, é? Você sabia disso? Olha só. Eu participei de um podcast. Eles aprendem a repetir. Eu posso falar do Sessão Aleatória? Fazer o jabá do Sessão Aleatória? Pode falar, claro, manda ver. Eu participei de um outro podcast aqui da Baixa Podosfera, chamado Sessão Aleatória, muito bom também, mandar beijo aí pro Andrezinho, pro Dudu e tudo mais, onde eu falei disso. Beijo. Que, na verdade, não dos corvos, mas eu falei dos papagaios, né? Acho que era agora eu já não lembro, mas acho que era psitacídeo o nome. Psitacídeos. Isso. Que eles têm lá um lance de que eles, na verdade, eles imitam os sons que eles escutam. Eu não sabia, então corvos também podem, se eles ouvirem com frequência sons, né, de palavras, né, sons humanos, eles conseguem imitar. Eu não sabia disso, então. Conseguem, depois eu vou até mandar esse vídeo pra você, Tchelo, e coloco pros meus pet ouvintes verem também, que é muito legal. Uma menina que eu acho que ela trabalha com corvos, assim, né, tem aquele ramo do pessoal que trabalha com aves de rapina, que é falcoaria. Só que trabalha justamente com falcão, com coruja, com corvo, com outros animais. Sim. E o corvo fala também. E eu achei isso muito legal, assim, achei surpreendente, de verdade. Então deve ser um animal bem inteligente. Eu preciso perguntar pra você, porque sempre que se fala de corvo, sempre que eu escuto a palavra, sempre que eu vejo um corvo, eu lembro do desenho do Pica-Pau do Jubileu. Você lembra desse desenho, Carol? Você lembra desse desenho? Lembro. É o da pipoca, não é? Você disse pipoca? Pipoca? Cara, é muito bom esse desenho. Exatamente. Eu sempre lembro desse desenho. Muito bom, muito bom. Ok, desculpa, saí da pauta. Muito bom. E uma outra coisa que lembra corvo é justamente o Edgar Allan Poe, Sim. que é um escritor famoso de terror que tem o Conto do Corvo. Na verdade, um poema sobre um corvo. Que é muito legal também. Corvos sim, eles são animaizinhos que efetivamente eles já nasceram associados a coisas, né, góticas, né, histórias de terror, escuridão, coisas dark, né, eles já nasceram com isso, né, já nasceram com essa etiquetinha, exatamente. Tadinhos. E eles são tão legais. Pois é, Jubileu, gente boníssima do Pica-Pau. O lugar onde eu fiz uma das minhas tatuagens tem um corvo empalhado, tia. Empalhado o corvo? Tadinho, cara. Empalhado de verdade. Se você entra lá na recepção, tem um corvo. Eu achei que era tipo eu ia falar uma action figure de corvo, mas não é, né, também. Mas é um corvo de verdade, só que empalhado. Então. Olha só. Tadinho do corvo. Mas enfim, espero que não seja Jubileu.
são bons animais. São sim. E a última que a gente trouxe aqui pra falar olha, mais uma vez, Tchelo, é a borboleta preta. Óbvio. Uma borboleta preta ou mariposa que entra nas casas à noite é, na verdade, uma bruxa transmutada em borboleta. Você já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar disso. Eu já vi borboleta, mariposa entrando em casas à noite, mas normalmente, principalmente mariposas, elas são atraídas pela luz, né? Exatamente, elas vão direto na luz. Tem até uma música do Adoniran Barbosa chamada As Mariposas, que ele fala, as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Aí. E assim, ok, eu já tinha visto diversas vezes mariposas entrarem por causa da luz. Agora, Carol, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse uma bruxa transformada em borboleta, você ia entrar numa casa pra ir perto da lâmpada, da luz? Nossa, tinha tanta coisa pra fazer. Ah, pelo amor de Deus. Se eu pudesse voar como uma borboleta, eu não estaria dentro de uma casa nunca. Eu estaria fazendo 1 milhão de outras coisas. Assim. Nossa senhora. Eu ia estar fazendo amizade com as abelhas, porque as abelhas conhecem as flores. E eu ia ser brother das abelhas. Exatamente. E a gente ia ter outras coisas pra fazer, sabe? Não tem a menor necessidade nenhum. de ficar entrando nas casas pra ficar perto de luz, não. Mó bobiça isso, gente. E de novo, a borboleta preta. De novo. A cor preta aí pegando na parada toda. Olha aí. Mais um. Você vê que tem um viés. Padrão aí. Tem um viés aí. Mas tem um tipo de borboleta que o pessoal chama de bruxa mesmo. Que é uma borboleta tipo marrom, assim, pelo menos assim, os meus pais antigamente chamavam de bruxa. E eu fico pensando se veio disso, sabe? Se vem dessa ideia de que era uma bruxa mesmo e se virou o nome. Enfim, não dá pra saber. Pode ser. Mas enfim, gente, isso tudo lenda, tá, gente? É tudo mito e lenda. Não tem nada de... Por favor, pessoas, de real. Não acreditem nisso. E também, se o pet ouvinte tiver aí conhecimento de outra lenda, outro mito, outra maluquice dessas que a gente não falou aqui, conta também. Manda mensagem pra gente saber de mais maluquices que existem aí. Ou se conseguir explicar qualquer uma dessas lendas de uma maneira, um mínimo de explicação, a gente também, né, eu gostaria muito de saber de onde vieram essas histórias todas. Com certeza, de onde que as coisas vieram, com certeza, seria ótimo. Isso aí. E aí, Tchelo, eu trouxe uma outra coisa pra gente conversar aqui hoje, que além das lendas malucas que envolvem animais e morte, essas coisas doidas que a gente tá falando, eu descobri uma coisa que se chama criptozoologia. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Esse nome? Criptozoologia também é novo pra mim. Parece coisa do pessoal lá do Mundo Freak, do pessoal do República do Medo. É verdade. Não parece coisa aqui do Pet Leite. Dá essa lembrança. Né? Criptozoologia é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. A pretensão dessa área de estudo é descobrir o que chamam de criptídeos, isso. Animais tidos normalmente como criaturas fantásticas, de lendas e mitos. Então, eu acho que é do tipo o estudo daquelas criaturas animalescas que, na verdade, a gente nem sabe se existe ou se já existiu em algum momento. Sim. Por exemplo, um King Kong da vida. Uhum. O King Kong entraria nesse estudo. King Kong é uma anaconda. Anaconda, é verdade. O Godzilla, o próprio Godzilla. O próprio Godzilla, esses animais. O Yeti, né, que é o pé grande. O Yeti, também. que é o pé grande, é verdade. E o que o pessoal fala é que o estudo da criptologia inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. A criptozoologia ainda aborda seus tópicos de um ponto de vista antropológico, buscando relacionar os mitos das culturas com animais extintos ou desconhecidos. Então eu imagino que tem a ver do tipo assim, entender o que seria o Godzilla para as culturas que consideram que o Godzilla existe ou que o Yeti existe, por exemplo. Eu imagino que seja alguma coisa assim. Mas tem muita lenda maluca também, que eu acho que vale a pena a gente falar. E eu trouxe alguns exemplos. Monstro do Lago Ness, o lobisomem, o
Kraken, o chupa-cabras. O chupa-cabra. Que são lendas relacionadas também a animais e também num contexto bem tenebroso, né? Bem assustador. Com certeza. Tá aí o Brasil sendo representado pelo chupa-cabra, né? No desfile dos animaizinhos, quem leva a bandeira brasileira é o chupa-cabra. É tipo a abertura das Olimpíadas. Sabe? Isso. Falar o coitado chupa-cabras lá. Ele representa a gente aqui. De todas essas lendas, de todos esses animais fantasiosos e míticos aqui, o que eu mais tinha ouvido... Claro, acho que lobisomem, né? Acho que o lobisomem, ele é utilizado até como educação, né? Quando você é criança, você fala, não faz isso, senão o lobisomem vem te pegar. Aí você aprende que você não pode fazer as coisas. Nossa, educação em termos, né, Tchelo? É mais uma ameaça horrorosa. Exato, educação entre aspas imensas, assim, né? É muito mais uma ameaça absurda. É uma ameaça pra criança, essas coisas que eu não sei o que dá na cabeça de pais e mães de... Assim, se você não se comportar, a cuca vai te pegar. Essa, pra mim, era a pior ameaça que